Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 14 de julho de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, eu entro mais uma vez nessa edição extraordinária à tarde, porque uma notícia bombástica vem por aí. É o seguinte, muita gente está perguntando, porque vazou para a imprensa nesse fim de semana, que o STF vai mandar prender o Eduardo Bolsonaro. Aí muita gente começou a perguntar, mas como? Como é que vai prender o Eduardo Bolsonaro se ele está nos Estados Unidos? A ordem de prisão do Eduardo Bolsonaro se coaduna com a inclusão pedida pelo PT do filho 01 e do próprio Bolsonaro no inquérito 4995 do STF, que inclusive investigando o próprio Eduardo Bolsonaro e está para ter ordem de prisão contra ele expedida a qualquer momento pelo STF, justamente porque ele está obstruindo a justiça e é uma causa para a prisão preventiva de qualquer um que esteja tentando obstruir uma ação penal contra alguém. Muito bem, o que é que acontece? O filho 03, evidentemente, está nos Estados Unidos e o Trump não vai deixar ninguém prender ele, não vai aceitar nenhum pedido de extradição, não vai respeitar nenhum tratado que haja entre Estados Unidos e Brasil. Ok, o que acontece é que a ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e a inclusão do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que também fez a mesma coisa, ele fez ameaça pública ao tribunal e com a finalidade de atrapalhar o processo, não é? Ameaça de, se o candidato do Bolsonaro vencer a eleição de 2026, esse candidato dá um indulto para o Jair Bolsonaro, e se esse indulto não for aceito pelo STF, para esse novo presidente que foi eleito de direita, ele dá um golpe no STF, usar força contra o STF. Imagina-se que ele acredite que as Forças Armadas, no caso, atenderiam desta vez a esse chamamento de um presidente de extrema-direita para dar um golpe militar no país, o que não seria garantia de nada, nem para o próprio presidente que tivesse sido eleito. Um golpe militar não dá garantia nem se esse presidente que estiver no poder vai continuar no poder, né? É um irresponsável, é um maluco, mas a representação do PT, como outras que o partido já fez e tiveram consequência, não é? O que acontece agora é que essa representação, que eu vou mostrar para você, eu obtive a íntegra dessa representação do Partido dos Trabalhadores pela pena do Lindbergh Farias, não é? Ela deixa muito claro que é para incluir o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro no inquérito de obstrução da justiça. O que for feito com o Eduardo Bolsonaro, ou seja, uma pena de prisão, vai valer também para o Flávio Bolsonaro e para o Jair Bolsonaro. Durma com um barulho desse. A terra vai tremer no Brasil nos próximos dias e, na verdade, muitos já me disseram, comentava com algumas pessoas hoje de manhã, já me disseram que estão salivando para ver aquele filho 01 do Jair Bolsonaro responder pela barbaridade
que ele proferiu na entrevista à Folha de São Paulo, que na verdade não é um crime de opinião, não é um crime político, é uma exortação a um golpe no país, não é? É uma incitação de ataques, de uso da força contra um tribunal que já sofreu ataque à bomba. Na verdade, mais de uma vez. Né? Só que um deles foi mais grave, a pessoa que tentou o ataque morreu. Então, neste momento aqui, nós estamos para ver acontecer no Brasil coisas que a gente estava esperando que acontecesse, e o mais irônico em tudo isso é que quem causou tudo isso que vai acontecer foi a própria família Bolsonaro, pai e os filhos. Vamos assistir. Desagradei muita gente ao longo de 4 anos. Pô, Adri Santos, pegamos com prejuízo de 500 milhões por ano, entregamos com lucro de 500 milhões. Alguém pegava assim 1 bilhão ao longo do caminho. Então esse pessoal que pegava não pega mais, tá chateado. Você pega antes de mim e pega agora. Cada diretoria de Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, estava com um partido político. Ministérios, estatais, deixou de ter o nosso governo. E isso daí fez com que estatais dessem lucro, não precisasse mais ser socorrida com o Tesouro, zeramos impostos de combustível, né? Zeramos impostos, diminuímos de muita coisa. Até junto com o parlamento, botamos um teto no ICMS. Nesse período de crise, por exemplo, o Paulo Guedes veio com a ideia de reindustrialização. E ele reduziu, por exemplo, em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. É uma geladeira um pouco mais barata, um fogão, uma máquina de lavar, uma enceradeira. E quando o cara gasta menos numa geladeira, ele pode pegar aqueles R$50 a menos e comprar outra coisa. E na feira, por exemplo, o dinheiro vai rodar. Que nós pegamos, após o auxílio emergencial, de R$600, nós botamos o Bolsa Família, que era em média 190, para 600. What happened in your country to solve problems with tariffs? In Brazil, they ask for arrests. The same group of people led by the leader of the Labour's Party, the same party of the current president, Lula da Silva, they are doing this again, as they did a couple of months ago when they asked the crazy Justice Alexandre de Moraes to seize my passport, forcing me to live in exile here in the United States. Eu fiquei só com um pontinho aqui. Então, assim, o que o senhor está falando é, se ele recebesse o indulto de um presidente eleito e o Supremo, que seria um mecanismo legal, cancelasse o indulto, aí sim o senhor acha que teria fora das 4 linhas, então aí sim seria um golpe, aí, nesse caso. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. O fato é um só. Aí está o PGR, ele vai condenar todo mundo ali. Se salvar alguém, eu não acredito que se salve ninguém. Mas o chefe da PGR vai apresentar daqui a pouco, hoje ainda, né, as alegações finais da acusação contra Bolsonaro e outros réus que integram o chamado núcleo crucial da denúncia à trama golpista. E o que é que acarreta tudo isso? Veja só, o Flávio diz que o candidato Bolsonaro terá de garantir que o STF não derrube o indulto mesmo à força. Isso é muito grave, o que ele fez, e não vai ficar por isso mesmo. Ninguém achou que iria ficar por isso mesmo. O Bolsonaro faz um post antes de parecer que pode pedir sua condenação, se coloca como vítima do sistema, um monte de mentiras dele e do Eduardo Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, não foi o Bolsonaro que deu auxílio de R$600 na pandemia, né? Foi o Congresso. O Bolsonaro queria dar 200. Então, ele mente, imagina, tem coisas que ele falou que fez que ele não fez. Porto de Santos, abaixar imposto, ele fez algumas coisas que não podia fazer e que foram desfeitas. E o Eduardo Bolsonaro disse que queriam prendê-lo, é mentira. O Procurador-Geral da República negou a apreensão do passaporte dele e negou a prisão dele, tudo foi negado, Moraes negou, é tudo mentira. Então eles mentem, só que não vai ficar assim. Veja só, o Eduardo gravou esse novo vídeo pedindo a aplicação de sanções contra Moraes, eles estão apostando tudo nisso. E no fim de semana, como todos sabem, saiu a informação na revista Veja de que haveria a prisão a qualquer momento do Eduardo Bolsonaro.
Isso porque o líder do PT pediu a suspensão do passaporte diplomático de Eduardo e inclusão de Bolsonaro e Flávio no inquérito. E aí foi o que aconteceu. O PT também pediu que o Moraes cassasse o mandato do Eduardo Bolsonaro, mas não vai ser necessário porque Eduardo Bolsonaro diz que vai renunciar ao mandato para não ser cassado também, porque se ele for cassado é 8 anos de inelegibilidade, né? Então ele diz que vai renunciar a qualquer momento. Muito bem. E aqui o PT formalizou ontem um pedido de inclusão do Flávio e do Jair Bolsonaro na ação penal em que está o Eduardo Bolsonaro. E o Lindbergh escreveu uma longa nota à imprensa dizendo que protocolou nesse domingo a petição complementar ao Supremo no âmbito do inquérito 4995, requerendo a inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro por obstrução na justiça, atentado à liberdade do magistrado, atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. E aqui está a representação que fez o Lindbergh Farias, na verdade em nome do PT. Então é um texto de 7 páginas, perdão. Vamos ver os principais pontos aqui, então. O Lindbergh, já qualificado nos autos em epígrafe, vem, por intermédio de seus advogados, apresentar novos fatos e elementos de prova conexos ao objeto da investigação que foi aberta a pedido dele e do PT. Essa ação 4995, o STF abriu a pedido do PT, na pessoa do Lindbergh. Dos fatos novos, o peticionário vem apresentar fatos gravíssimos, amplamente documentados, que revelam nova etapa de ataque coordenado ao Supremo e ao Estado Democrático de Direito e à soberania nacional. Em 10 de julho de 2025, o Flávio Bolsonaro, em entrevista à CNN, declarou que a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita aos golpistas seria o primeiro passo para a reversão das tarifas de 50% impostas por Trump ao Brasil. O senador assumiu que as tarifas seriam uma forma de sanção política motivada pela atuação do ministro Alexandre de Moraes e pelo papel do STF na responsabilização dos agentes golpistas. A fala conecta diretamente a política econômica externa de Trump e a tentativa de interferência no judiciário brasileiro. Em nota pública amplamente divulgada, Jair Bolsonaro reagiu à carta de Donald Trump no sentido de atuar como agente de pressão institucional. Peço aos poderes que hajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade, ou seja, livrar a ele mesmo de todas as ações. A frase proferida por um réu de processo penal sob jurisdição brasileira, inserida em um contexto de chantagem econômica, retaliação comercial e exigência de impunidade aos golpistas, configura tentativa direta de coação dos poderes da República, com especial incidência sobre o Poder Judiciário, a quem caberia parar a escalada de abusos. A expressão "ainda é possível salvar o Brasil" sob a ameaça de sanções econômicas revela a obstrução da justiça, intimidação institucional e ataque direto à jurisdição do STF. Como revelado na entrevista de Flávio Bolsonaro, é notório que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos, atuando junto a autoridades e agentes políticos para viabilizar o apoio às sanções contra o Brasil. Na verdade, só um parênteses aqui, o Eduardo Bolsonaro, ele confessou que fez isso, né? Essa conduta se insere em uma estratégia mais ampla de sabotagem diplomática e econômica com o objetivo de forçar a interrupção. As ações do núcleo político familiar, liderado por Bolsonaro, evidenciam a tentativa de transformar o Brasil em satélite de um projeto internacional de extrema-direita. O episódio atual representa a continuidade, sob nova forma, da trama golpista derrotada em 8 de janeiro, agora transformada em guerra híbrida, com táticas sofisticadas que envolvem chantagem econômica, sabotagem política e alinhamento estratégico com forças externas hostis à democracia brasileira. Isso está previsto no artigo 359-I da nova Lei de Segurança Nacional, que diz que fazer isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é crime.
Nesta escalada golpista, Eduardo Bolsonaro voltou a escancarar que a ofensiva contra a democracia brasileira não é apenas discursiva ou institucional, é profundamente violenta. Em tom quase messiânico, falou em sangue, vingança e sacrifício, evocando uma autêntica guerra. Uma guerra santa bolsonarista, onde seus seguidores são conclamados a lutar, sofrer e, se preciso, morrer pela anistia. Tudo isso já deu muito mau resultado. Diante disso, requer-se ampliação do escopo do inquérito 4995, com a inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro no rol de investigados e a juntada de novas provas contra Eduardo Bolsonaro para fins de reconhecimento jurídico da nova etapa do golpe continuado em curso. Fundamentação jurídica. Os elementos trazidos configuram um golpe continuado. Houve apenas mudança momentânea de tática. A operação se insere no conceito moderno de guerra híbrida, caracterizado pelo uso combinado de instrumentos econômicos. O artigo 359-I, ele diz que quem conspirar com estrangeiro com finalidade de guerra contra o seu próprio país, está cometendo um crime punível com prisão. Essa guerra aí, isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, se chama guerra híbrida. Por quê? Porque ela não é feita com armas. Ela mistura também esse tipo de ação política, e é por isso que é híbrida. Porque, no fim, ela acaba sendo com armas também. Essa guerra híbrida se expressa por chantagem tarifária promovida por Trump, tentativa de aprovar a anistia com base em pressão externa, desmoralização do STF com ataques pessoais e sabotagem da economia nacional. Ao denominar a tarifa como taxa Alexandre Moraes, Flávio Bolsonaro materializa a intenção de pressionar o STF no sentido de restringir ou impedir o livre e independente exercício da jurisdição penal. A entrevista concedida por Flávio Bolsonaro à CNN revela uma estratégia articulada de pressionar o STF a alterar a sua atuação. A fala explicita um cálculo político em que se oferece à sociedade brasileira uma falsa dicotomia, ou seja, uma falsa encruzilhada entre desenvolvimento e responsabilização penal. Ao agir dessa forma, o senador se coloca não apenas como representante de um grupo investigado, mas como intermediador de interesses externos. E aí, então, dos pedidos. O que é que está sendo pedido pelo Lindenberg Farias? Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que se determine a ampliação do escopo do inquérito 4995 para apurar os fatos narrados, que sejam incluídos formalmente no rol de investigados Jair Messias Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro, e que seja expedida a ordem de proibição de manter interlocução política, diplomática ou comercial com agentes estrangeiros, incluindo fundações, partidos, parlamentares e ex-dirigentes com potencial de interferência no processo penal ou na soberania nacional. Que seja declarada a suspensão do passaporte diplomático de Eduardo Bolsonaro. E, por fim, requer a juntada de mais elementos de prova contra o investigado que reforçam os fundamentos do pedido de prisão preventiva contra o deputado federal licenciado. Muito bem. Aí, o que é que acontece? Se um pedido de prisão contra o Eduardo Bolsonaro for aceito, na falta do Eduardo Bolsonaro, quem é cúmplice dele vai ser preso por obstrução da justiça e vai ter, inclusive, os bens congelados. Então, como o Jair Bolsonaro já confessou que está dando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro fazer esse servicinho lá nos Estados Unidos, ele e o Flávio Bolsonaro, que também está sendo indiciado vai ser indiciado nesse inquérito por obstrução da justiça, ambos, além de pedido de prisão, devem ter os bens congelados. E veja, isso acontece por quê? Você se lembra muito bem dessa história. Um homem detonou explosivos e morreu em frente à sede do STF em novembro do ano passado, tal de Tio França, e foram 2 explosões no intervalo de 20 segundos,
E depois, ainda uma semana depois, teve outra tentativa de explodir o STF. Então, quer dizer, não é brincadeira o que essa agência está fazendo. Eles estão insuflando esse tipo de coisa. E, por fim, aqui então, eu quero mostrar para você algo que pode ser muito útil para a sociedade brasileira. Trata-se, na verdade, de uma contribuição aqui que o Blog da Cidadania dá para o bolsonarismo, porque como nós todos somos muito solidários aqui, somos pessoas humanistas, nós queremos salvar os bolsonaristas deles mesmos, e esse terapeuta oferece tratamento para quem for bolsonarista. O bolsonarismo foi a maior lavagem cerebral da história recente. Não foi só política, foi seita, foi religião, foi vício emocional. Te prometeram Deus, família e liberdade, mas entregaram o ódio, mentira e obediência cega. Fizeram o povo acreditar que estavam lutando pelo bem, enquanto destruíam lares, famílias, fé e consciência. O bolsonarismo não foi um movimento, foi um experimento. E deu certo. Eles provaram como é fácil controlar uma massa desesperada por sentido. Agora muitos estão acordando, mas a mente ainda carrega os rastros do fanatismo, do nós contra eles, da ilusão de que alguém viria nos salvar. Se você sente que foi manipulado ou se afastou de si mesmo nesse processo, saiba, não é fraqueza. É sintoma de um sistema que adoeceu a consciência coletiva. Despertar disso não é fácil, mas é libertador. Se você quiser reconstruir sua visão de mundo a partir da verdade e não da histeria política, eu posso te ajudar. Faço sessões de reconstrução de consciência e despertar. Na minha bio, vou deixar vários documentários para você entender como foi construído e implementado o bolsonarismo aqui no Brasil. Ou seja, ele está oferecendo tratamento para as pessoas se curarem do bolsonarismo, que é, convenhamos, uma doença grave. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.